Na manhã seguinte, João, ainda motivado em ir para o lado sul da ilha, decide parar para descansar em um lago pequeno, se lavando da sujeira e se hidratando para a longa caminhada. Porém, o que ele não percebeu é que Exércutos estava atrás dele, escondido entre os manguezais, só com a parte de cima da cabeça exposta da água. João, obviamente, se assusta e pensa que Exércutos vai atacá-lo, mas não é isso o que ele faz. Ao invés disso, eles só se encaram, olhando no fundo dos olhos de cada um, como se um estivesse estudando o outro. Então Exércutos se levanta e dá as costas para João, mas antes de desaparecer atrás de uma montanha, ele olha para João e acena com a cabeça, confundindo João, mas considerando aquilo como um tipo de trégua, e apenas corre continuando seu caminho. No meio dessa fuga, ele encontra uma caverna. Caverna essa cheia de gravuras antigas e ancestrais, falando sobre Exércutos e o descrevendo. Era uma língua antiga, porém descifrável para João. Dando continuidade, a equipe de Calton continua nesse planos de busca, encontrando a mesma caverna onde João estava, ou encontrando vivo lá dentro, onde lá esses descobrem várias coisas, não só sobre Exércutos, mas também sobre os Onixes. Há muitas eras atrás, a raça do Exércutos era predominante naquela ilha em específica, era parte da panela onde os Narvalis habitavam. Porém, um genocídio em massa aconteceu naquela planície e toda a espécie dos Narvalis foi extinta. Porém, um filhote havia se escondido da extinção, cavando um túnel secreto embaixo daquela planície, impedindo que os Onixes o alcancem. Esse filhote era Exércutos, nome esse que é um derivado da palavra executor Nisca, em Quichua, que significa basicamente executor, e esse nome foi dado a ele porque anos após essa grande extinção, Exércutos se motivou a caçar os Onixes por todo o globo terrestre, como uma vingança a seus parentes falecidos. Não só isso, mas como também descobriram que, dentro do maior lago da ilha, a rainha Onixe estava adormecendo, e Exércutos, que é um dos caijos mais inteligentes de toda a lore, aproveitou essa chance em seu favor. Com a força de sua cauda, ele simulava terremotos na parte central da ilha, fazendo com que os Onixes operários despertassem, escutassem as vibrações causadas pelo Exércutos. Achavam que era a rainha chamando por eles, e os atraía para aquela ilha, onde lá, ele os matava brutalmente, o que justificava os cadáveres espalhados pela ilha avistados pela Siva. Ou seja, é basicamente isso daqui. E o motivo dele fazer isso é que quando a rainha despertar, é chamar por seus Onixes adormecidos, eles já estejam mortos e, consequentemente, a rainha esteja vulnerável para Exércutos matá-la, finalizando então sua vingança por ter eliminado sua espécie inteira. Orgulhamos assim seus ancestrais. Um motivo até que nobre que os agentes da CV consideraram. Constataram também que ele não era um kaiju ruim, e que aquele ataque aos helicópteros no dia anterior não foi propositadamente, e que ele só estava se defendendo. Então, motivados, decidiram ajudar Exércutos a eliminar a rainha, salvando não só a humanidade, mas também a espécie extinta de Exércutos. A pergunta é, como fazer isso sem que Exércutos os atacassem? Foi então que João bolou uma brilhante ideia, mas que precisava da colaboração da equipe inteira. A ideia era despertar a rainha Onixa com parte dos explosivos, e usassem o resto para ajudar Exércutos, cientes de que assim que despertada, ele a atacaria, garantindo que, se Exércutos não derrubasse a rainha Onixa, as bombas a derrubariam. E dito e feito, eles partiram pro lado sul da ilha, junto aos outros membros da CV que não tinha partido para a missão, e com o plano Fojon em mãos, partiram para o despertar da rainha. Encontraram o lago, onde a rainha Onixa estava hibernando, e tacando as bombas lago a fundo, explodindo-as logo em seguida.
a rainha desperta, e Exércutos de longe sente a presença da rainha, já que ela é mais poderosa que seus capangas, e sabendo disso, ele desenterra um cristal ancestral dentro de sua caverna de hibernação, e o consome, prevendo que seria útil no confronto, já que a espécie de Exércutos não consumiu os cristais ancestrais e se modificaram radioativamente. Então Exércutos estava basicamente arriscando tudo consumindo aquele cristal ancestral. Com tudo isso, confronto iniciado, Exércutos chega no lago e desafia a rainha. Ela aceita o confronto, porém ciente de que venceria dele. Para ela, é como se fosse um plebeu contra uma grande rainha. Então Exércutos estava em desvantagem até o momento. Aí o confronto começa, Exércutos dá uns socos aqui e ali, a rainha arranha sua pele dele. Os helicópteros aparecem com um bombardeio na rainha, e Exércutos entende que aqueles humanos não eram uma ameaça para ele, e percebem que eles estavam ali para ajudar. Mas, mesmo assim, a luta estava empatada. Mas claro que a Onisha vira a briga, e começa a arregaçar o pobre Exércutos na porrada, e o soterra nas pedras de uma avalanche de uma montanha próxima. Exércutos eliminado, ela os Onishes restantes pelo mundo. Eles despertam e seguem em direção a essa ilha para auxiliar a rainha. Só que nesse momento, meu amigo, Exércutos se desenterra das pedras e fica full pistola. E quando o Onisha menos se espera, os espinhos de Exércutos começam a brilhar em um tom roxo. Ele fica de postura ereta, e um raio roxo sai da boca de Exércutos, derretendo as asas de Onisha em uma fração de segundos. E agora, a luta vira pro lado do Exércutos, porque ele começa a macetar a Onisha na porrada, e arranca partes dos membros dela. Ele inclusive mostra sua habilidade especial, o punho nuclear, que consiste em seu braço se incendiar, até o cotovelo, em uma chama roxa, potencializando seus socos, neutralizando temporariamente seus oponentes. A batalha ficou tão equilibrada pro lado de Exércutos, que quando a Onishes operários chegaram para o auxílio de rainha, ele demonstrou toda a sua força, arrancando a cabeça de Onisha. Isso assustou os Onishes e os afugentou para longe. Percebendo sua derrota e a morte de sua rainha, e como vitória, Exércutos solta seu rugido, mostrando pro mundo quão poderoso ele era, e o legado de sua espécie foi finalmente honrado, finalizando seu arco de vingança, o que o preencheu de orgulho.